queria agradecer, pessoal, a presença de todo mundo. A, a ideia dessas lives que a gente está fazendo semanais é justamente poder contribuir aí com nossos seguidores, né? E realmente difundir informação. Queria agradecer demais, viu, Maurício, o teu tempo. Eu sei que o teu tempo ele é muito precioso e agradeço muito você tirar um tempinho aí, cansado da roça aí, tirar um tempinho para poder conversar com a gente. Mas tenho certeza que a gente vai conseguir motivar muitas pessoas hoje, a gente vai conseguir aí talvez responder perguntas aí que o pessoal esteja precisando, né? Então eu fico muito feliz aí com a tua presença. E se puder, Maurício, poder se apresentar para o pessoal aí, contar um pouco aí da tua história. Claro, com certeza, João, é um prazer estar hoje aí contigo fazendo uma das coisas que a gente mais gosta, que é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente aprende na vida profissional, né? Se tu olhar para trás, aí estava pensando essa semana, já são mais de 20 anos de estrada na agronomia, que é uma profissão realmente apaixonante, muito dinâmica e que se renova a cada safra, né? A gente tem que a cada safra estar estudando, pesquisando, melhorando, implementando ações em busca sempre da melhor produtividade, porque isso aumenta a nossa rentabilidade. Eu estava hoje pensando no campo, qual que é a nossa missão profissional hoje, né? É maximizar os acertos, minimizar nossos erros para entregar resultado, seja ele dentro da fazenda, fora da fazenda, em todas as ações que a gente puder fazer, em todas as oportunidades de poder atuar, a gente tem que ser o mais assertivo possível, porque nos resta só isso, né? O crescimento vertical na propriedade, né? E eu tenho feito isso desde que eu me formei na agronomia. Eu estudei na faculdade de Santa Maria, aqui na Federal, muito próxima à minha região, que era um sonho que eu tinha desde menino. Desde os 10 anos eu escolhi fazer agronomia para seguir os passos da minha família. Eu tenho meu avô e meu pai ligados à roça, né? Desde muito cedo acompanhei as vidas deles. Sei que é uma atividade sofrida, depende do tempo, tem muitas variáveis que impactam sobre o nosso negócio, mas é uma paixão desde criança. Desde que eu me formei, então, em agronomia, eu não parei nunca de estudar e buscar me especializar e também buscar conhecimento em outras regiões. Foi aí que a gente se encontrou na vida também, né? Nesses desafios nossos profissionais, graças a um desafio que o Brasil hoje impõe aos produtores rurais brasileiros, que é o Desafio Nacional do SESB. A gente acabou conhecendo muita gente boa, muitos profissionais, destaques do agro, muitos produtores talentosos, muitas pessoas que vieram agregar nessa propriedade e fizeram a gente cada vez mais estudar, né, os cases de sucesso, vasculhar dados e informações e poder aplicar no campo. Então, hoje eu me sinto um profissional extremamente realizado. Eu estou na propriedade da família já há 17 anos. Tenho empresa de consultoria também, atendo vários produtores aqui na região sul e também fora, onde a gente tenta passar um pouco desse conhecimento e experiência para que juntos consigamos encontrar resultados. E hoje eu estou aqui num dia muito feliz em poder estar compartilhando também contigo essas nossas experiências com as pessoas que estão aqui em busca desse conhecimento, sedentos por informação. Legal, eu estou com uma audiência muito boa aí. O pessoal está interessado realmente em aprender conosco aí. E eu acho que assim, Maurício, quando a gente fala do SESB, eu acho que foi nessa oportunidade que a gente acabou se conhecendo, né? O SESB, para quem não sabe, pessoal, é o Comitê Estratégico de Soja Brasil, né? Ele surgiu aí, eu acho que foi em meados de 2000, Maurício, 2008? Isso aí. 2010. Acho que foi mais ou menos nessa época, acho que foi uma iniciativa da Syngenta, né? Aí depois foi vindo outras empresas, hoje todas as empresas participam, né? As grandes empresas do mercado, né? As multis e tudo mais. E qual que é o objetivo do SESB, né? É sempre produzir bastante, né? É difícil, mas você entender por que produziu e replicar isso em outras áreas é mais difícil ainda. Na verdade, é você entender o porquê da alta produtividade. Então, o SESB, eu acho que a barreira dos 100 sacas por hectare, acho que no primeiro ou no segundo ano já foi rompida. Isso estamos falando há 15 anos atrás, quase. Então, realmente, essas áreas nos ensinaram muito, né? Sobre a questão de como replicar esse manejo de alta produtividade. Maurício, eu conto um pouco aí qual foi as produtividades que você obteve e quais anos foram em que você conseguiu a premiação no SESB.
Legal, João. Vamos voltar um pouco no tempo e tentar entender o quanto que a evolução genética também contribuiu para esses projetos do SESB, né? O SESB iniciou lá no final dos anos 2008, acho que 2009, e em 2011, depois acho que no terceiro ano do concurso, teve um produtor aqui da minha região que conseguiu atingir, superar o dígito dos 100 sacos. Eu humildemente fui lá, bati na porta dele, fui conhecer, tentar entender o que ele tinha feito para alcançar essa produtividade. Ele me contou que ele ajustou manejo de fertilidade do solo, investiu em rotação de cultura, era uma área irrigada, investiu em excelente genética, material mais curto, mais precoce e caprichou no manejo. Eu pensei, poxa, se esse produtor consegue, eu também posso conseguir também atingir, né? Nós estamos no mesmo ambiente de produção. Basta caprichar e aplicar conhecimento. E a gente começou também a tentar entender desafios e oportunidades das áreas de sequeiro irrigada, que é uma região onde eu atuo como profissional, tem bastante pivô central, porque é uma região que falta muita chuva no verão, então a irrigação ela é uma ferramenta para garantia e também para o aumento da produtividade. No ano de 2013, foi nossa primeira participação no SESB, a gente conseguiu o título de campeão nacional irrigado, né? Foi um ano que foi bem desafiador. A gente conseguiu, na época, se não me engano, 93 sacas por hectare, não atingimos as 100 sacas, porque foi um ano aqui, para nós, bem desafiador em termos de clima, mas o pivô acabou ajudando. Então, em área irrigada, a gente conseguiu chegar nesse número. Entendemos nossas oportunidades que tinha para aumentar a produtividade, entendemos algumas coisas que precisava ajustar, e 3 anos depois, em 2016, nós vencemos a barreira dos 100 sacos por hectare. Atingimos 104,3 numa área de sequeiro. A gente nunca tinha conseguido uma média tão alta, ainda mais uma área de sequeiro. Claro, que não colaborou, a área foi muito bem manejada, era uma área, um talhão de 162 hectares, onde a gente achou 3,2 hectares no meio, com 104,3 sacas, mas o talhão inteiro fechou quase 90 sacas, 89,8, então era uma área muito boa. E aquela área nos ensinou muita coisa, sabe? Ela ensinou que dava para atingir e que tinha muita coisa para replicar. E a gente foi trabalhando, seguindo, estudando, investindo, medindo muito em área de pesquisa o que podia ser feito em área comercial. E no ano de 2019, a gente atingiu 124 sacas por hectare, que foi o ano que a gente voltou a ser campeão nacional irrigado, né? Foi nossa maior produtividade aqui no SESB, porque a gente fez muitos ajustes, fez muitos, assim, muitos trabalhos para conseguir chegar nessa alta produtividade. E em 2021, agora, a última safra que foi relativamente favorável de clima, nós ficamos em segundo lugar no Brasil, fechamos 117,9. O campeão acho que foi 121, alguma coisa. Lembra? A gente foi com a Copa Sua e ver, foi a... Verdade. Tu estava aqui no dia que eu fiz a colheita. Tava dando 116 sacas, alguma coisa assim. Isso aí. Deu 116 alguma coisa, daí corrigiu a umidade, que subiu um pouquinho, deu 117 nos quebrados. Que legal. Mas aquele ano teve um produtor de São Paulo que foi melhor, então a gente parabeniza, né, que o título ele consegue andar em todas as regiões do Brasil, mas a gente segue trabalhando, segue muito focado, porque o que o SESB é para o produtor rural? Ele é um desafio entre produtores, todos têm a mesma chance de ganhar, porém o que muda são as estratégias de manejo, são as tecnologias que ele usa. E o legal do SESB é você poder replicar esses trabalhos em área comercial, é aumentar a média da fazenda, é aumentar a rentabilidade. Então, hoje, a gente se sente muito feliz porque os números que a gente atinge aqui na nossa propriedade, eles são superiores à média da região, porque a gente consegue racionalizar esses investimentos, investir em tecnologias que tenham realmente resposta e minimizar muito o erro, porque o mais legal da alta produtividade que eu aprendi, que nem sempre você colhe mais é onde você investe mais. Muitas vezes você colhe mais onde você perde menos. Então a perda é uma maneira de você melhorar a produtividade. Então essa visão, cada produtor tem que tentar entender que as propriedades elas são distintas. E se cada um conseguir entender o que está roubando sua produtividade, uma maneira que ele faz um ajuste, muda uma tecnologia ou melhora o manejo, ele passa a colher mais. E isso é muito prazeroso. A minha história com o César, Maurício, foi muito parecida. Eu estava formando na faculdade, na safra 14 e 15, e aí que é a Elisana Baldi, lá de São Paulo, é minha comadre, né? Eu tive a oportunidade de atender a área dela e do marido dela, que é o Fernando Paranhos. Na época, eu morava ali em Capão Bonito, né? Interior de São Paulo, próximo da região ali que eu nasci, né? E na área do Fernando, a gente colheu, foi na casa de sequeiro, né? 110 sacas, se eu não me engano.
E aí, quando a gente chegou na área dela, era uma área que tinha sido batata por muito tempo, então era um solo com uma fertilidade extremamente alta, era um solo eutrófico, né? Era a saturação de base acima de 50% até 1 metro de profundidade, níveis de fósforo em 100 ppm, potássio 7 milimol carga, e a gente conseguiu ajustar, era uma variedade da Agroeste na época, era uma 3610, e a gente conseguiu chegar ali na casa dos 122 sacos por hectare. Para mim, foi uma mudança de chave na minha vida, porque naquele momento eu ainda sou jovem, você ainda é jovem, mas naquela época eu era ainda muito mais, né? Quase 10 anos atrás. E foi uma oportunidade que eu tive de ter um pouco de voz, assim, né? E de mostrar um pouco do que a gente vinha fazendo, né? Conheci o Henry, eu acho que o Henry também foi uma mudança de chave muito grande na questão do SESB. O Henry, na época, era o coordenador. O Henry Sacou, hoje é um grandes pesquisadores aí de solos que a gente tem no Brasil. De 2014 para frente, né? Eu acho que a fertilidade de solo no Brasil ganhou muito com o SESB, no sentido do entendimento, né? Da gente entender que aquelas áreas eram eutróficas, né? Realmente, ou mesotróficas, né? Eu lembro que eu depois fiz parte do comitê de pesquisa, né? O Henry sugeriu, vamos ter que coletar solo até 1 metro de profundidade nas áreas do SESB. Teve gente lá que não gostou muito não, mas para que soja não enraiza? E se você pegava as análises de 0 a 20, Maurício, era tudo igual, cara. Não tinha diferença de uma área de 70 sacas por hectare para uma área de 122 sacas por hectare. Só era muito parecido. Então, quando você ia coletando de 20 a 40, 40 a 60, você ia vendo que aquele solo ia se mantendo, né? E as condições de saturação de base se mantinham altas, não tinha alumínio, oxigênio, muito bom do solo, né? Que os níveis de compactação na área do SESB, até hoje, se você pegar um dos fatores que mais tem em comum, é nível baixo de compactação. Quando eu falo nível baixo, é abaixo de 2 mega, né? 1 megapascal e meio era os níveis de referência. Solos aí com 600 milímetros de VIB, é algo incrível por hora, né? 600 milímetros de infiltração por hora. Então, assim, a gente foi aprendendo muito com essas áreas e aí acabou que depois desse prêmio, eu consegui aí conquistar bastante coisa e conseguir ter uma voz aí mais ativa, né, no campo, né, Maurício? Então, acho que o SESB ele contribuiu aí nas nossas vidas, né, no sentido de conhecer pessoas e de conhecer também ali um pouco sobre o que os outros produtores vinham fazendo. Maurício, pegando aqui um pouco das perguntas que o pessoal nos passou, a primeira pergunta no sentido aí da alta produtividade foi uma pergunta que veio de Unai. Maurício, como que você fez hoje? Qual que é o fator de maior relevância? É difícil a gente falar, né, de maior relevância, você já até deu uma explicada, mas hoje se você fosse numerar aí 3 fatores de maior relevância para alta produtividade, qual que você elencaria aí no pódio aí? Do terceiro, segundo e primeiro lugar? É difícil, né? Mas vamos ter que... É difícil, mas assim, claro, cada região, como a gente falou anteriormente, tem suas características de solo, clima, enfim, suas interações. Mas aqui a gente foi buscar, na prática mesmo, medir o que realmente fazia sentido. Ou seja, se eu quero escalar a alta produtividade, quais vão ser os degraus que eu vou subir primeiro para mim chegar lá no último degrau. Para nós aqui fez muito sentido aumentar a frequência de uso de calcário. Infelizmente, a gente pensava muito de maneira, talvez, limitada, entendendo que a camada que a planta de soja mais explorava da risosfera era em torno de 15 a 20 centímetros. Então, as nossas recomendações de calagem eram baseadas num horizonte muito pequeno. Isso corrigia ali esse ambiente para a risosfera, mas não corrigia perfil. A gente não conseguia trabalhar, talvez, a manutenção o aprofundamento desse cálcio, magnésio em profundidade. Eles são muito importantes para as plantas, para neutralizar alumínio, também pelos seus próprios teores no solo. Então, quando a gente começou a aumentar a frequência de uso e a dose e associar a gesso agrícola, nós começamos a entender que o nosso solo começou a melhorar o perfil e também nossas plantas começaram a aumentar a resiliência em relação a períodos de déficit hídrico. E quando eu falo em resiliência e déficit hídrico, eu comecei a perder menos potencial. Então, apenas ajustando as tecnologias tão simples, que calagem hoje é uma tecnologia simples, nós começamos naturalmente a colher mais. Então, assim, nosso primeiro hoje degrau, o alicerce hoje para buscar alta produtividade é buscar uma melhor correção de solo e uma construção de um perfil mais condizente à exploração radicular. E, em paralelo a isso,
a gente mergulhou em fertilidade. Então, buscar uma fonte de fósforo mais solúvel, um fosfato talvez associado a cálcio e enxofre, né? Fontes agronomicamente mais técnicas do que simplesmente trabalhar com matérias-primas comuns. E dos nossos trabalhos de pesquisa, se eu pudesse eleger assim, 3 fatores que realmente fizeram muito sentido no aumento da produtividade foram potássio, enxofre e boro. A gente pesquisou aqui mais de 110 parcelas no ano agrícola, a gente fez um trabalho muito extenso, buscando várias e várias fontes, mas assim, o que chegou na ponta final foi aumentar a dose de potássio, corrigir o enxofre do solo através do enxofre elementar e fornecer boro para a cultura durante todo o ciclo, e não só aquele boro que a gente fornece talvez via dessecação ou via folhagem. Então, assim, esses macros secundários e esses micronutrientes começaram a entregar muita resposta em aumento de produtividade e viraram verdadeiros drivers para nós hoje de uso em termos de solo. Então, esses 3 que eu poderia te apontar foram os que fizeram mais sentido aqui no nossos campos. Legal. Assim, Maurício, faz muito sentido tudo que você falou, porque vamos pensar do seguinte. Primeiro ponto. Quando a gente fala em calcário, você falou aumentar a frequência de calcário e gesso. 96% da planta é carbono, oxigênio e hidrogênio. É fotossíntese. E o que acontece? O acesso da planta, quando a gente fala em água, a água que vem para a planta, ela não vem do pivô, né, Maurício? Ela não vem do solo. Da chuva, perdão. Ela vem do solo. Então, esse aumento da profundidade radicular, independente se a área é irrigada ou se ela não é irrigada, com certeza o fornecimento de água para a planta aumenta, né? Eu tenho um trabalho que foi a minha dissertação de mestrado, Maurício, que eu peguei uma lavoura e a gente medimos a absorção de água por camada da soja, a cada 20 centímetros. Isso no solo comum, né? Numa área comum e numa área corrigida ao metro. A gente viu que a planta, ela prefere absorver água abaixo de 20 centímetros. Qual que é a explicação? Em 1960, teve um pesquisador chamado Gardner, que ele desenvolveu uma equação geral de entrada de água na planta, que ele considera que a entrada de água na planta é em razão da salinidade que a planta tem e da morfologia radicular do solo, a salinidade do solo e a morfologia radicular que a planta tem. A salinidade de 0 a 20 é muito maior, de 20 a 40, 40 a 60. De acordo com o que você vai descendo no perfil, vai tendo menos índice salino, porque o fertilizante que se aplica é tudo superfície. Acaba que aquela camada de 20 a 40, ela é muito mais propícia para a absorção de água. E quando a gente fala em números, 80% da água que a planta absorveu veio abaixo da camada arável. Quando eu falo abaixo da camada arável, é de 20 centímetros. Justamente por causa da diferença potencial, aquela camada de 0 a 20, a água evapora muito rápido e infiltra muito rápido. Então, o que acontece? Se você pegar uma garrafinha dessa aqui e colocar sal dentro, a água vai evaporar, né? E a concentração salina vai aumentando, porque o que evapora é só água pura. Então, essa camada de 20 a 40, 40 a 60 é importante. Então, questão de calcário e gesso que você você foi aumentando a frequência, é uma das coisas que a gente mais vê aqui também no Cerrado como relação de alta produtividade. Quando você fala do boro, pegando aí o pódio no terceiro lugar, o calcário é um dos grandes fatores que precipita boro, né? Então, quando você aplica calcário, automaticamente você perde boro no solo. Então, eu acho que, consequentemente, você viu a necessidade de ir aumentando as doses, porque a tua demanda aumentou devido à sua frequência de calagem. Então, essa é a principal regra para o produtor que está fazendo altas doses de calcário, que, na minha opinião, é o correto. Você tem que ter uma atenção muito grande com o boro, porque o boro é altamente lixiviável com o calcário. Segundo ponto, o enxofre, a gente está falando do quê? Na soja, a demanda de enxofre é muito alta, principalmente por causa da demanda de nitrogênio que a soja tem. O nitrogênio, ele tem uma entrada na planta, né, que ele transforma em nitrato, nitrito, sulfato, amônio, aminoácido e proteína. Você tem essa curva, né? Nitrato, nitrito, amônio, aminoácido e proteína. Você tem esse trajeto. E para você transformar nitrogênio de forma, a gente chama de N orgânico, né? Que é o N em forma de aminoácido na planta, para proteína, você precisa de enxofre. Hoje a demanda de enxofre chega a chegar em 50% aí da demanda de N que a soja tem. Então, os usos de fertilizante à base de enxofre, né, Maurício, é de grande importância. E o potássio, nos nossos estudos aqui, Maurício,
a demanda de potássio das genéticas, ela mudou bastante, sabe? Por exemplo, eu tenho uma variedade aqui que a gente usa muito, que chamou Olimpo. Eu acho que vocês devem ter a Zeus aí, que é a irmã dela, né? Elas são prima-irmãs, aí, vamos dizer. Ela chega a exportar 25 quilos até de K2O por tonelada. Se a gente pegar na referência da literatura, 18, 20 quilos. Então, ela tem uma demanda muito maior de potássio do que as outras culturas. Então, eu acho que é muito legal essa forma que você abordou. Maurício, agora a gente pegando o teu pódio aí do potássio, enxofre e boro, pensando em ferramentas, né? Por exemplo, o potássio, o cloreto, né? Aí você tem cloreto, você tem outras formas de aplicação, mas você também tem as plantas, né? Pensando em forma de ciclagem. Você vem adotando alguma estratégia, Maurício, não somente a aplicação de potássio, mas também a ciclagem desse nutriente aí no sistema, vendo que a perca desse nutriente também é muito grande no sistema, né? Sim, João. Entendendo que é muito importante contribuir para a planta comercial com o balanço de fornecimento do nutriente mineral e também o nutriente na forma orgânica, que é mais prontamente disponível, a gente entendeu que faz todo sentido alimentar planta com planta. Então, nos nossos projetos aqui de estruturação de solo, tanto na melhoria química, que a gente tem hoje muitas tecnologias e muitas fontes para melhorar solo, a gente entendeu que melhorar ele fisicamente faz todo sentido. Construir bioporos, levar oxigênio para o sistema e também ciclar nutrientes importantes para as plantas comerciais com planta de cobertura. Graças a Deus a gente tem um inverno aqui com uma boa disponibilidade hídrica, então a gente trabalha muito, investe muito em planta gramínea, né? A gente trabalha aqui com culturas como aveia preta, aveia branca, aveia ucraniana, né, que são plantas que têm um sistema radicular bem agressivo, crescem muito no solo e têm uma alta capacidade de ciclar potássio e fornecer para a cultura posterior. Né? E também no verão a gente trabalha muito pesado aqui com milheto, algumas braquiárias, tem também usado alguns sorgos, enfim, tem tentado aproveitar algumas janelas de oportunidade para introduzir culturas gramíneas também onde tem janela de calor. Por quê? Para estruturar solo, para melhorar ele fisicamente, mas muito para comprar de volta esses potássios, talvez que estão em perfis mais profundos, que nós mesmos perdemos ao longo dos anos através da lixiviação e que a gente precisa devolver para as culturas comerciais. Nada mais que o produtor está recomprando de si próprio um fertilizante que é seu, porém as culturas comerciais como soja, feijão, não conseguem atingir talvez esse elemento por ter um sistema radicular muito pouco profundo, né? Foi o que a gente notou ao longo dos anos. Então, pensar no equilíbrio, né? Pensar em dois tipos de fornecimento é muito importante. Pensar no balanço que faz bem para o bolso e faz muito bem para a planta. Legal. E assim, né, Maurício, aqui no Mato Grosso nós não temos milho verão, basicamente, não existe milho verão, mas o milho verão teve muitos problemas, né, no sentido de cigarrinha e tudo mais, mas ele também é uma estratégia muito legal, né, no sentido de ciclagem desses nutrientes. Como o Maurício falou, pessoal, quando ele cita gramíneas, é que a ciclagem de potássio ela acontece em muito maior, a maior quantidade. Ele é ciclado por essas plantas monocotiledôneas, né? As gramíneas, elas têm essa capacidade muito maior de ciclar esse nutriente, porque elas extraem muito potássio e exportam, né, pouco potássio. Então, a palhada dessas plantas é rica nesse nutriente. E o potássio, dos macronutrientes, ele foi um dos últimos descobertos justamente porque ele não faz parte da estrutura orgânica da planta. Então, uma vez que esse potássio tá na palhada, uma chuva que vai dar ali, ele já volta para o solo, né? Diferentemente dos outros nutrientes, essa palhada teria que decompor. Então, por isso que o potássio, essa ciclagem é muito importante, né, Maurício? E uma vez que a palhada já está ali morta, esse potássio já está voltando para o sistema e realmente é uma adubação orgânica ali de potássio que você vai estar fazendo, né? Então, é muito interessante. Aproveitando, João, para contribuir com dados e com números que a nossa live tem esse objetivo hoje, a gente faz muito trabalho aqui com planta de cobertura em área experimental, tanto isolada quanto em mix, e depois colhe essas plantas de cobertura e manda para o laboratório para fazer análise para medir o nutriente total ciclado por área, né? A gente também faz por tonelada ciclada, mas o que interessa para nós é quanto que ele aporta por hectare. Então, as culturas gramíneas de inverno, elas têm um potencial de ciclar de 150 até 260 quilos de K2O por hectare, dependendo do volume de palha que eu consigo e do tempo de ciclo que eu consigo dessas gramíneas.
Então, você contabiliza isso, transforma em coleta de potássio e bota no balanço de fornecimento para uma cultura comercial, o quanto isso é importante. Muitas vezes a cultura poderia sobreviver, talvez, do fornecimento só que essa planta de cobertura faz em termos de aporte de potássio para a cultura posterior. Obviamente, claro, vai ter o tempo de liberação, como você falou, chuva, temperatura, a parte de decomposição de palhada também vai acabar ficando um pouco no resto cultural, mas você tem isso prontamente disponível e decompondo ao longo dos ciclos produtivos. Então, a gente pode estar melhorando o nosso solo naturalmente, sem investimento mineral, e sim apenas utilizando planta para alimentar a planta, né? Isso faz todo sentido, e a gente tem feito isso muito em linha com as adubações de correção, pensando que uma parte as plantas estão contribuindo para o sistema e que uma outra parte a própria adubação mineral vai estar fazendo a sua contribuição, e juntas elas vão estar melhorando nosso potencial produtivo. E assim, Maurício, é fantástico o que você está falando, porque eu gostei, assim, eu achei muito legal de você colocar o potássio como o primeiro lugar ali no pódio, porque é o seguinte, a área da Elisana, que é a Gija, que a gente ganhou o SESB, era uma área de 7 milimol carga de potássio. Pessoal, 7 milimol carga, a gente do Brasil inteiro aí nos assistindo, pode ser 0,7 centimol, né? Ou, se a gente transformar em miligrama por decímetro cúbico, seria, multiplicar pela massa atômica, né, do potássio, que é 39, seria 273 miligramas de potássio. É muito alto, é muito alto. E essa era uma característica, Maurício, que eu via em comum nas áreas de alta produtividade, e a questão do potássio. Para quem está no Mato Grosso, a gente tem uma audiência bem legal aqui do Mato Grosso nos assistindo, nós temos um problema, Maurício, aqui gravíssimo no estado do Mato Grosso de potássio. E eu vou te explicar o porquê. Nós temos, geralmente, dois tipos de ambiente de produção. Soja e algodão, né, que são duas dicotiledôneas. Né, você não tem uma planta ali ciclando esse potássio. E você tem o sistema soja-milho, que é hoje a maior área aí que a gente tem aí no Mato Grosso. Né? Milho, segunda safra, hoje aqui, é extremamente importante. Só que o milho aqui, Maurício, ele é plantado numa época muito chuvosa. Pós-soja, então você pega ali janeiro, fevereiro, é debaixo d'água, entendeu? É muita água, é muita água. E o que acontece? O milho, ele é muito sensível, Maurício, ao excesso hídrico. Você sabe muito bem disso, que se der encharcamento ou muito excesso hídrico, o milho não se desenvolve. E o que acontece? O que a gente está observando? Esse milho segunda safra, que na grande maioria das nossas áreas, Maurício, ele não está conseguindo ciclar, porque ele é muito sensível de raiz. E qual que é a principal estratégia que a gente vem fazendo, pensando em aprofundamento radicular, né, para ciclar esse potássio na chuva, né? É o milho com braquiária. A braquiária, a gente tem utilizado braquiárias aqui de caráter MG5, Piatã, né? A gente está conseguindo, só de colocar a braquiária no sistema, quase em torno, assim, tem vários dados que a gente tem aqui acumulado, mas na média é menos. Vocês aí, eu fiz a conta que você está na casa aí dos 300, chega até 330 quilos aí de cloreto e algumas culturas. Aqui, na média, Maurício, é 200 quilos de cloreto que a gente está conseguindo acumular na palhada de braquiária. E quando você pega na palhada de milho, a ciclagem é muito menor, porque o milho é muito sensível de raiz com excesso hídrico, e ele não está conseguindo afundar essa raiz para ciclar esse nutriente. Então, olha para você ver a importância da utilização de uma planta. 200 quilos de potássio, quanto que está uma tonelada de cloreto hoje? Eu estou meio por fora, mas dá um bom valor por hectare isso aí. Né? Então, o que é mais legal? A gente não está perdendo produtividade com a braquiária. A gente tem dados aqui de milho, de quase 200 sacras safrinha com braquiária, entendeu? Então, assim, a planta de cobertura é de extrema importância. E quando a gente fala no potássio, que é vamos falar aí o número 1 aí do pódio do Maurício, esse elemento precisa de plantas ciclando ele, né, devido à dinâmica dele no solo, tá? Maurício, tem uma pergunta aqui do nossos internautas sobre potássio, acho que dá para a gente responder ela aqui antes de a gente partir para o enxofre. As percas de potássio por vestigação em solos argilosos é insignificante, segundo o nosso amigo aí, mas ela acontece sim. Mas só é possível comprovar isso quando as análises de dinâmica de nutrientes nos solos pobres de K por natureza. Eu acho que esse potássio em solos argilosos dificilmente passa dos 20 centímetros de umidade. Então, assim, vamos... a pergunta do Cleverson, mas, assim, respondendo o Cleverson. Eu não sei, Maurício, você aí, mas as nossas áreas aqui, a gente tem arenosa, argilosa,
Mas a gente coleta solo a 1 metro de profundidade aqui em escala comercial. E a gente encontra muito potássio no perfil. Até 1 metro de profundidade a gente encontra esse potássio. Esse potássio ele está descendo no solo por vários fatores, né? Às vezes a CTC baixa. É muito comum, Maurício, a gente pegar áreas argilosas com CTC baixa. Por quê? Às vezes o solo está degradado de matéria orgânica, está com problemas nesse sentido. E esse potássio que está em profundidade, né? A única forma de você trazer ele em superfície é com plantas, né? Maurício, alguma coisa mais a acrescentar aí sobre potássio que você queira para a gente passar para o elemento do enxofre, que é um elemento bem complexo. A gente acha que o enxofre é de fácil manejo, mas ele não é. Eu vou ter que concordar contigo nesse aspecto que tu citou, o último, porque foi bem em linha com o que a gente entendeu aqui. A única maneira de você buscar de volta o potássio que você realmente foi perdendo no sistema, ou por uma área de baixa CPC, ou uma textura de solo mais arenosa, ou por um acúmulo em camada mais subsuperficial, foi utilizar a planta de cobertura para buscar de volta esse potássio, principalmente da família das gramíneas, que tem essa característica por natureza de ciclar muito e exportar pouco, e deixar esse potássio de presente para a cultura posterior. Hoje ela é um fator aqui decisivo, muito importante para nós, para a construção de áreas de alta produtividade. Então, se você quer realmente buscar esse potássio de volta, ele tem que pensar em plantas de sistema radicular muito agressivo. Vocês aí tem a braquiária, que é uma planta fantástica, é a planta que tem a maior capacidade do mundo de produzir raiz. Hoje, uma braquiária, em torno de 110 dias, pode produzir até 30 toneladas de raiz por hectare, então a gente às vezes não tem acesso a esses números e pode aumentar o teor de matéria orgânica de um solo naturalmente com planta, e além de comprar muito potássio. A braquiária é uma bomba de potássio, pode ciclar até mais de 200 quilos de K2O, se você conseguir deixar dentro de um ciclo produtivo que tenha pelo menos um pouquinho de chuva para ela conseguir realmente aprofundar a raiz. Então, hoje a gramínea que pode ajudar o Mato Grosso a ciclar esse potássio é realmente a braquiária, e é o serviço que as aveias aqui fazem para nós na região sul. Uhum. E muito legal, Maurício, muito legal. Fico muito feliz assim, de ouvir esse trabalho que você está fazendo. E a braquiária, além de tudo, né, as gramíneas têm a capacidade de melhorar a infiltração de água no solo. Que quando a gente fala em raiz, a gente fala de oxigênio. Sem oxigênio, não tem raiz, né? Então, a oxigenação no solo pelas gramíneas é de suma importância, né? Maurício, você colocou aqui no teu pódio o enxofre, né? Como que era o teu manejo de enxofre antes dessas altas produtividades e como que é teu manejo de enxofre hoje, depois que você foi desenvolvendo esse nutriente dentro da tua propriedade, o que você aprendeu com esse nutriente ao decorrer dos anos aí? O enxofre foi um caso assim, muito interessante, porque por muito tempo, nas análises de solo, o produtor gaúcho que tinha o costume de analisar mais os macronutrientes. Poucos faziam análise completa, sabe? Parecia que não era algo a ser preconizado. O produtor tinha tanta preocupação em corrigir a acidez, neutralizar alumínio, elevar o pH e corrigir os macroprimários, que tornava realmente o entendimento do uso de ferramentas de macro secundário a segundo plano. Só que depois que a gente começou a entender que a calagem estava bem trabalhada, os macroprimários estavam bem atendidos, começou a fazer sentido buscar essas correlações com o macro secundário. E o principal elemento que começou a entregar resposta para nós foi o enxofre, porque os solos aqui são muito pobres em enxofre. Os solos aqui têm 6 a 8 miligramas por decímetro cúbico de enxofre. Isso é muito pouco para quem busca alta produtividade e principalmente quem é sojicultor. Hoje, um bom sojicultor tem que pensar em ter no mínimo de 15 a 20 miligramas por decímetro cúbico na análise do solo para tentar entregar potencial para que essa cultura responda em termos genéticos. Quem não atentar a isso não vai estar fornecendo o que a planta realmente precisa para suas funções vitais, simplesmente para desenvolvimento de proteína e para ganhar peso de grão. Áreas que têm enxofre corrigido, elas mudam muito a questão de peso de grão, porque soja é proteína praticamente na sua maior parte de composição. E, além disso, o enxofre aumenta muito a resiliência do solo a períodos de estresse hídrico. Então, quando eu falo em usar enxofre, eu posso tentar dividir em dois momentos. Se o produtor quer construir um perfil de solo para desenvolvimento radicular e aumentar o potencial hídrico, eu tenho algumas outras fontes de enxofre para utilizar, principalmente o gesso agrícola, que a gente faz bastante uso aqui em áreas que está construindo potencial. Agora, se eu estou
visando aumentar o potencial desse elemento, ou seja, fazer ele participar mais da minha composição de solo e atender a demanda da cultura, aí eu tenho que tentar buscar outras fontes, a gente tem várias fontes no mercado, para corrigir realmente esse elemento e levar ele em potenciais que apareçam na análise de solo e que façam sentido para altas produtividades. Muito legal, Maurício. Assim, o enxofre, pegando como referência aí, hoje a gente entende o enxofre aí, para você ter ideia, como ideal em 20 miligramas até, de 15 para cima, né? Então, realmente, quando você tem um enxofre abaixo de, para lavouras de alto potencial, com certeza é um problema. Assim, Maurício, é muito comum produtor em algumas regiões não associar o enxofre à alta produtividade. Eu vou te explicar para você o porquê. Porque o solo do cara está muito compactado. Então é muito comum você ver produtor produzindo mal e tem enxofre alto. Mas o enxofre não tem muito a ver com produtividade, porque meu enxofre está alto, eu estou produzindo mal, né? Mas você pega a física de solo dele, está extremamente ruim. Aí o que acontece? Um solo com baixa compactação, com alto teor de compactação e baixa infiltração, você acaba perdendo menos enxofre, né? Porque você não está infiltrando nem água no teu solo, né? Como é que você vai estar perdendo? Mas aí você está perdendo por compactação, que é gravíssimo, né? Mas a partir do momento, Maurício, que o produtor ele dá esse up no solo dele, que ele começa a usar a planta de cobertura, que ele começa a realmente ter manejo de escarificação, gessagem, e você consegue ter um solo com alto nível de infiltração, é muito difícil você manter, né, esses níveis altos no solo sem reposição, né? Porque a tendência desse enxofre descer, né? Você tem dois ânions em superfície. Esse aqui é o fósforo, que não se movimenta, e esse aqui é o enxofre, que se movimenta. O que acontece quando você tem dois elementos com a mesma carga? Eles se repelem, né? Então a tendência do enxofre é ser lixiviado quando você tem um solo de boa infiltração. Mas esse enxofre baixo no solo, quando você tem um solo de alta infiltração, se você não corrige ele, você não produz bem. Por quê? O enxofre é quem transforma o N orgânico em proteína. Proteína, eu gosto de brincar que quando o N forma proteína, a planta passa a ter mais fome, Maurício. Se o N fica orgânico na planta, vamos supor que eu pego uma cultura de milho, é mais fácil dar esse exemplo no milho. E eu aplico lá 1 tonelada de ureia no milho. E não aplico enxofre, Maurício, nada vai adiantar. Esse milho ele vai perder um pouco de coloração, a coloração vai ficar um pouquinho no verde mais claro, e ele não vai entregar a produtividade dele. Por quê? Esse N, a planta, quando o N não forma proteína na cadeia, na cadeia dele ali dentro da planta, a planta não absorve mais nitrogênio, porque o N orgânico, a planta precisa transformar ele em proteína. Você tem que diminuir o teor de N orgânico e aumentar o teor de proteína. E quem faz isso? É enxofre, né? Então, o enxofre é um nutriente extremamente importante nesse processo, e a soja é proteína pura, né? Outro ponto que você citou, eu gostei demais, porque é uma informação que não é tão difundida, Maurício, sobre o enxofre e a resiliência climática. O que o Maurício quis dizer? É que o enxofre, pessoal, recentemente, só vou falar para vocês que é coisa de 5, 6 anos para trás, foi descoberta a relação dele com a questão de abertura e fechamento estomático. O enxofre é um nutriente muito importante nesse aspecto de resiliência climática da planta, tá? Não é uma descoberta tão recente, mas eu até assisti a palestra do professor Kakimá, que foi no curso dele que eu acabei aprendendo sobre essa relação do enxofre e o estresse hídrico, e hoje a gente vê que faz total sentido, né? Você tem aí a utilização de gesso, então a gente vê que o gesso não dá resultado pelo cálcio, mas também pelo enxofre que você tem junto com ele. Maurício, eu acho que quando a gente fala em funções aí do enxofre e benefícios, eu acho que a gente conseguiu explicar muito bem. E como que a gente... Eu vou perguntar para você como que você vem fazendo, e eu vou explicar também como que eu venho fazendo aqui, para corrigir e adubar esse enxofre anual aí, que é até legal. Antigamente, né, Maurício, a gente falava muito sobre a questão dos macros, né? Quando o Maurício fala em macro primário, pessoal, ele está falando de nitrogênio, fósforo e potássio. Quando ele está falando de macro secundário, cálcio, magnésio e enxofre, né? Mas hoje tudo é macro, né, Maurício? Parece que não existe... Tudo é importante. Hoje a gente está vendo magnésio aí com importância gigante nas lavouras, cálcio também. Mas voltando no enxofre aí, Maurício, como que é o teu manejo de enxofre, assim? Lógico, a gente não precisa citar nada mais no sentido de matéria-prima, gesso, elementar. Como é que você vem fazendo?
A gente tem tentado atuar em várias frentes, sabe? Sempre quando vai utilizar uma cultura gramínea, por exemplo, milho verão, a gente preconiza fazer o enxofre aplicado a lanço na frente, a base de gesso agrícola, porque entende que a gente vai vir com uma adubação, uma carga nitrogenada bem elevada, e o nitrogênio precisa dessa correlação com o enxofre, principalmente para a gramínea, dar muita resposta, né? Já entendendo a cultura da soja, a gente trabalha muito a aplicação de enxofre alimentar, né, na cultura antecessora, aí uns 40, 45 dias antes de semear a soja, a gente faz sobre uma aveia, sobre um trigo, enxofre pastilhado 90%, né, com bentonita, para tentar já ter uma liberação gradual e conseguir atender a demanda da soja. Em terceira via, então, bem importante também, a gente tem trazido fertilizantes do passado, principalmente superfosfato simples, que é uma baita fonte de cálcio e enxofre, não que vai ser em carga alta, mas vai ser aquela dose homeopática. Se eu puder fazer minha planta de cobertura, ou minha cultura de inverno, ou minha cultura antecessora à soja com esse fertilizante, eu já vou estar ajudando a construir um potencial tanto para uma melhor absorção de fósforo, mas para levar cálcio e enxofre no sistema. Então, a gente tem deixado um pouco de usar as matérias-primas puras, como MAP, DAP, e tentado buscar matérias-primas que tenham fonte de cálcio e enxofre para ir construindo isso ao longo dos anos. Eu tenho certeza que um produtor que mudar essa chave hoje, ele vai demorar um pouco a perceber, mas daqui 10 anos vai pegar a análise de solo, ele vai ver que ela teve uma mudança muito significativa em termos de acúmulo dos macrosecundários, que não devia ser chamado de macrosecundários, porque ele tem uma importância tão grande quanto os macroprimários, mas para a gente encontrar esse equilíbrio no solo deles, né? Muito legal, Maurício. E assim, falando da minha região, né, para quem não sabe, o Mato Grosso, a gente tem uma dificuldade muito grande de logística aqui, né? Então é tudo mais caro para comprar e mais barato para vender, basicamente é isso. E assim, o gesso, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer gesso aqui. Mas o que eu penso, assim, muitos produtores ainda usam gesso, principalmente produtores de algodão, né, que o cálcio do gesso ele é de alta solubilidade, né, diferentemente do cálcio do calcário, que é de baixa solubilidade, e o algodão é uma cultura muito responsiva a isso. Mas voltando na questão da aplicação de enxofre, o super simples, ele assim, eu sou um fã assim, número 1 de carteirinha do super simples. E eu vou te explicar por quê. Primeiro ponto, se descobriu o efeito do gesso no solo graças ao super simples, né? Trabalho da Embrapa Solos, ali do Cerrado, acho que Embrapa Brasília, se não me engano. Isso há 30 anos atrás, 40 anos, mais 40 anos atrás, observavam que a aplicação, eles faziam testes de fontes ali, né? Triplo, super simples, e eles viam que os plots ali, né? As parcelas com super simples, as lavouras sempre eram melhores. E o foco ali era estar avaliando o fósforo, né? E aí foram observando que aquele alumínio em profundidade, quando se usava super simples, era muito melhor, né? A relação ali tinha baixo alumínio. E aí que foram, né, descobrindo ali o efeito do gesso no sistema. Gesso, como resíduo de fosfato, né? Você pega aí produção de fosfato. Ninguém queria nessa época, né? Eu até eu converso muito ainda, professor Yamada, professor Vide. O pessoal não queria, né? Porque ninguém sabia o que tinha de função aquilo, né? E depois, né, graças aos estudos da Exalc, do IAC, aí o professor, queria mandar um abraço para a família do professor Van Rage, foi um dos papas da Ressage no Brasil, faleceu aí semana passada, foi um grande amigo que eu tive, além de ser um grande amigo, um grande pesquisador, e me espelhei muito nele. Então, essa questão do gesso, o super simples, o gesso só foi descoberto graças ao efeito do super simples no solo. Então, pessoal, o efeito do super simples do gesso no solo é praticamente o mesmo, o que muda é a dose, né? 1 tonelada de super simples por hectare é o equivalente a 1 tonelada de gesso, basicamente, proporcionalmente falando. Mais ou menos isso aí. Depende muito do teor, o super simples que você está usando, que hoje tem muito super simples no mercado, né? Tem super 23, que é mineral complexo, tem super 21, tem super 19, tem super 18. Quanto menor a concentração, tem que avaliar bastante a questão de teor de cálcio e enxofre e, principalmente, solubilidade em água do elemento, né? O fósforo, quanto mais solúvel em água for o super simples, melhor seria a qualidade do produto. E esse produto, consequentemente, tem um efeito muito interessante no solo quando se fala em melhoria do perfil.
O super simples para mim hoje, Maurício, seria ali o número um aqui, que a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer gesso. E o elementar, ele vem como forma complementar, principalmente em áreas que a gente faz a questão aí de áreas arenosas, né? Que nem na Copa Sul. Semana que vem a gente vai ter uma live com o Guido aqui, Maurício. Vai ser bem legal, o Guido, nosso amigão. E lá o enxofre elementar é muito importante por causa de solos muito arenosos, né? E aí o enxofre elementar, por ser um enxofre de liberação lenta, nessas áreas arenosas ele é de suma importância. E aqui para nós, Maurício, faltou uma quarta aqui que eu também está no meu top 2 ali de enxofres, que é o sulfato de amônio. O sulfato de amônio aqui para mim é uma ferramenta fundamental, né? Por quê? Ele é 24% de S e 21% de N, né? Então, hoje, para o meu milho e para o meu algodão, se não tivesse sulfato de amônio, eu estou pronto para a briga ali. Eu defendo com unhas e dentes, justamente porque é um fertilizante que não volatiliza e você está colocando ali uma fonte de enxofre fantástica. Nós tínhamos muita dificuldade, né, Maurício, no passado, de usar sulfato de amônio, porque vinha com a qualidade física muito ruim, né, farelado e tudo mais. Mas hoje a qualidade física do sulfato de amônio é fantástica, né? Se marcar até melhor que o ureia em alguns casos aí. É bem granulado. Então, hoje o sulfato de amônio ganhou um poder muito grande para nós aqui no manejo de enxofre também. Com certeza. Então, assim, Maurício, indo para o nosso terceiro aí do pódio, acho que o boro é um nutriente que de extrema importância. Queria enfatizar assim também que o boro hoje tem até um evento que a Exalc faz, né, que é o Boron Day, né, mostrando a importância do boro no sistema de produção. Devemos muito também a questão do professor Yamada, o IPNI, né, que trabalhou ali e defendeu com unhas e dentes o boro, né, ainda isso é 30 anos atrás, Maurício, quando ainda o boro não tinha aquele hoje vamos dizer assim, a ênfase, né, que ele deve ser tomado, né, e a frase do professor Witt, né, que é um micro com efeito macro, né. Realmente o boro ele tem esse efeito, é um nutriente importantíssimo. E como que é o teu manejo de boro hoje, assim, né, na tua área, Maurício? O que você vem enxergando que o boro, quais são os cuidados que você vem tomando com ele aí? Já que tu citou pessoas importantes que contribuíram para a nossa formação profissional, tu citou o Ismail Kakimak também, que é um pesquisador que eu tive a oportunidade de conhecer há uns 5 anos atrás, num curso que eu fiz de boro, e foi o cara que me abriu a cabeça. Eu já era um profissional preocupado em nivelar meu boro no solo, estudando ele, mas eu nunca tive uma enxurrada de dados tão grande no curso que eu fiz com ele, e voltei enlouquecido. Falei, cara, eu preciso focar nesse micronutriente, porque hoje é um dos que mais faz sentido. E a gente começou a fazer pesquisa com boro aqui. Começamos a aplicar várias fontes de boro, né? Tanto pensando em atender a cultura, mas também pensando em atender o solo, o mineral sistema. E foi nas fontes de boro mineral que a gente encontrou a melhor resposta, tá? Em termos de aumento de produtividade. Claro que eu sou totalmente a favor de quem tem, às vezes, condições dentro da estratégia de manejo de fornecer boro via cultura em dessecação, ou boro foliar, enfim, sei das suas características de absorção, dependendo da fonte, tem fontes melhores e também fontes que têm alguma limitação, mas para mim, nos trabalhos que a gente fez aqui, e dentro da estratégia de uso, de manejo de áreas que a gente faz, a gente passou a usar a fonte mineral através do Lexita, né? Pensando na liberação gradual da cultura e também na necessidade de corrigir o solo. Por quê? Nosso boro, naturalmente, aqui na região sul, varia de 0,3, 0,4 miligramas por decímetro cúbico. Isso é muito baixo. Se pensar em produzir 80, 100 sacos de soja, tem que ter no mínimo 1 miligrama, né? Então a gente estava aí com 1/3 desse fornecimento no solo. E através do uso do boro mineral, a gente começou a subir rapidamente para 0,8 até 1 miligrama, dependendo das doses que a gente foi utilizando, e começou a ver muita resposta em soja, né? Tanto em formação do tubo polínico, quanto fecundação, e quanto crescimento radicular também começou a formar mais raiz secundária na planta, né? Então, o solo mais rico em boro permitiu que a planta explorasse também mais solo e bebesse mais água. Então, o boro hoje para nós é um nutriente que passa no sistema de rotação de culturas, como passa as plantas de cobertura, o boro passa sempre
melhorando o solo, e a gente faz a cada 2, 3 ciclos aí, reposição desse elemento, tentando deixar ele em níveis em torno de 1 a 1,2 miligramas no solo. Perfeito. Assim, boro acima de 1 miligrama, que nem eu falo, para quem quer alta produtividade é meta, né? Então, assim, um dos grandes problemas que a gente tem de boro, até falei na live da semana passada, é a questão analítica, né, Maurício? Tem que estar com bastante cuidado, você tem o histórico, né, que nem você tem o histórico no mesmo laboratório, então isso é muito importante para você manter ali como referências, né? O boro é extraído por água quente, pessoal, é que nem fazer café, né? Você pode fazer um café mais forte ou mais fraco, então tem que ter um parâmetro ali. E que nem o Maurício falou, o boro de 0,3 hoje, 0,4 é a grande maioria hoje do cerrado, ele está nesses níveis, né? Então, realmente, na grande maioria, o boro é baixo nas regiões, né? Ele é mais alto quando o produtor, ou ele tem realmente essa questão aí da alta produtividade, de cuidar mais do solo, que é importante, ou quando a gente fala de produtor de algodão, né? O produtor de algodão, geralmente, ele investe mais de boro devido realmente que a planta tem uma exigência muito alta. Então, assim, todo mundo fala, Maurício, que soja pós-algodão produz mais, né? E realmente isso acontece. Mas não é só por causa do calcário, não é só por causa de outros fatores, mas também pelo manejo de adubação que é feito. A área tem mais boro, ela tem mais enxofre, porque faz muito sulfato de amônio. Tem produtor que chega a fazer 500 quilos de sulfato de amônio aqui no algodão, 500 quilos. E aí você tem a questão do potássio, que são altas doses de potássio, você tem altas doses de boro, altas doses de gesso. Então, assim, por isso que a soja acaba produzindo melhor. Você tem esse solo mais corrigido. No quesito de boro, a Olexita, realmente, ela é nosso carro-chefe hoje, Maurício, no sentido Brasil, né? Quando se fala em relação custo-benefício hoje, é a principal forma. O único cuidado, até falei na semana passada para o pessoal, é excesso de boro em aplicações, né, em áreas mais arenosas, né? É o único cuidado que a gente pede. Assim, se você que está assistindo aí tem solos de textura bem arenosa, não trabalhar com doses muito altas de boro, né, principalmente na cultura da soja, que é tendência, quanto menor o teor de argila, você pode ter um efeito maior de toxidez da planta, né? Então, o boro tem esse fator, né? Outro ponto importante, quando se fala em boro, Maurício, principalmente para produtores que estão expandindo as áreas aí, ou vamos dizer assim, que está precisando melhorar a qualidade do solo ali, mas tem alumínio ainda, não tem todo o capital ali para poder zerar esse alumínio. Vamos supor que são áreas que às vezes são mais novas de agricultura também. O alumínio, ele tem um fator muito, muito grave dentro da planta, e o boro, ele é um dos fatores que diminui a toxidez do alumínio na planta. Então, áreas que você tem bastante toxidez de alumínio, o boro, ele tem esse efeito aí na planta também, que é muito interessante. O outro fator do boro que eu gosto de citar também é a questão aí do crescimento radicular, né? O cálcio é o tijolinho da raiz ali, o boro é a argamassa, né? Basicamente. Então, o crescimento radicular das culturas, ele é muito afetado pelo teor de boro no solo. Então, como o professor Witt falou, é um micro com efeito macro, né? Então, tomar bastante cuidado. Se o teu solo não está em 1 miligrama ainda de boro, você tem um caminho muito grande a percorrer aí e realmente procurar aumentar esses teores no solo. E quando se fala, né, em aumentar o teor de boro no solo, pensando em correção, as fontes ideais seriam as fontes minerais. Maurício? Isso aí, concordo contigo. E o que nos ampara, o que nos mostra isso, são esses trabalhos que a gente faz para poder avaliar, né? Eu sei que a gente tem várias tecnologias hoje no mercado disponíveis para corrigir boro no solo, mas o produtor deve atentar. Quem busca alta produtividade, quem busca uma planta desenvolvendo em um ambiente de alto potencial, hoje o boro é um micro de efeito macro. Eu acho que hoje é o micronutriente que a gente deve mais focar em investimento. E essa fonte Olexita também, né, o João, que tu citou, ela tem que ser fornecida de maneira antecipada para a planta, porque ela tem uma liberação um pouco gradual, ela não tem um fornecimento tão rápido. Então, parte dessa Olexita, ela solubiliza nos primeiros 45 dias
para a planta de soja e outra parte ela vai solubilizar ao longo do ciclo. Então, é muito importante que a gente esteja fornecendo de forma antecipada, até se o cara está numa área que tem pouco regime de chuva, porque a chuva é muito importante para a solubilização dos nutrientes, principalmente para boro. Então, para não ter um efeito, talvez, tóxico, como tu citou, a gente deve fornecer de forma antecipada, tentar corrigir o solo para que a cultura posterior realmente aproveite esse elemento. Uhum. O boro, eu acho que ainda, Maurício, muitas coisas boas virão no sentido de necessidade. Eu já consegui ter áreas aqui até acima de 1,5 miligrama, né? Então, assim, o boro ainda tem vários fatores para a gente entender. Ele é o único elemento essencial, né, se não me falha a memória, que não é absorvido em forma iônica da planta, né? Ele é absorvido em forma de ácido, né, H2BO3. Então, o boro ele é um nutriente bem complexo e realmente o estudo dele, a análise dele, a frequência da aplicação e correção é de extrema importância, né? Mauricião, parece que a nossa 1 hora voou aí, né? A gente nem viu. Verdade. E assim, Maurício, a gente tem aí 5 minutos finais. Eu queria pedir assim para você, se você pudesse, qual conselho você daria, Maurício? Hoje, o produtor ele está passando por dificuldades, né, no sentido em muitos lugares, preço de soja baixando, e aquele negócio tanto às vezes não está chovendo, alguns lugares aqui no sul está com muita chuva, São Paulo. O clima muda, né, de cada região, né, não tem como a gente generalizar, né, mas assim, qual conselho você daria para o produtor, Maurício, que está nos assistindo hoje aqui agora, assim, para essa safra? Quais cuidados você como um grande produtor, um exemplo para mim, você vem tomando, assim, no sentido da tua lavoura aí? Qual seria esses conselhos finais, assim, que você acha que você poderia deixar aqui para o produtor? Legal, uma pergunta chave, né? E talvez dos segredos aí das propriedades que tem sucesso. Mas, assim, acho que todo produtor passa pelas mesmas características, né, da oscilação de clima, câmbio, preço de commodity. Nós sofremos das mesmas variáveis, apesar de trabalharmos em ambientes distintos. Quem conhece aqui a minha região, o João Dantas já esteve aqui, sabe que a gente trabalha numa região muito desafiadora de clima. No inverno chove demais, no verão chove de menos. E o ambiente solo, para nós aqui, é realmente o fator decisivo para você se manter na atividade ou ser talvez retirado dela. Então, desde que a gente focou em solo, começou a preconizar rotação de culturas, utilizar as plantas de cobertura no sistema de maneira assim bastante intensiva e passar por várias espécies de planta, melhorando a parte de fertilidade do solo, nós tornamos o solo com mais capacidade e a resposta produtiva. E todo produtor que voltar os seus investimentos para o solo, esquecer um pouco máquinas, esquecer um pouco talvez somente genéticas, esquecer um pouco defensivos, né, que são as ferramentas químicas que talvez protegem apenas o potencial produtivo e focar realmente no solo, ele vai garantir a propriedade para que ela se mantenha mesmo em anos desafiadores. Eu sei que muitos produtores passaram, como a gente passou, nos últimos 3 anos, secas extremas, mas quem tinha solos bem construídos, bem equilibrados, bem corrigidos, suportou e passou essa maré, ou seja, não morreu, mas atravessou, né, esse momento desafiador e está pronto para colher os frutos desse trabalho. Eu sempre falo que o solo tem memória e o solo guarda mais de memória. Por isso foi muito importante a gente citar aqui nessa live elementos importantes que o produtor deve focar, tanto na correção de solo quanto na suplementação, porque tudo que a gente falou aqui não é balela, são realmente trabalhos de pesquisa muito interessantes, são fontes aí que o João citou de Embrapa, de Exalc, de várias universidades que ancoram vários pesquisadores muito renomados que mostram esses caminhos. Então, se a gente seguir esses caminhos e focar no nosso solo, com certeza nós vamos estar construindo um potencial de ambiente para alta produtividade, mas também muito importante para alta resiliência em anos difíceis e que o produtor possa sofrer menos com essas variáveis. Nossa, Maurício, sem palavras, né? Acho que você resumiu tudo o que eu acredito. Eu acho que por isso que a gente é amigo, a gente tem os mesmos valores, né? Então, eu acredito muito nisso. O produtor que investe no solo,
tem longevidade, vai conseguir se manter na atividade e com certeza prosperar ainda mais, né? Então, eu acho que o maior bem que o produtor tem hoje realmente o solo que ele tem. Então, a gente sabe que o clima nunca vai ser igual, sempre vai mudar, e um ano vai ser El Niño, um ano vai ser Laninha, e a gente tem que estar preparado para essas situações. E o melhor seguro que você tem é melhorar teu solo, né? Então, se embasar em boas pessoas, né, Maurício? Hoje a informação está aqui, ó, uma horinha tomando um mate aí, você conseguiu ver muita coisa legal. Então, acho que é isso aí. A informação hoje ela está na mão, né, Maurício? E poder aproveitar isso aí e realmente tá fazendo e aplicando, né? A diferença realmente das pessoas é aquele que realmente vai aplicar o conhecimento no campo, né? Maurício, eu queria agradecer demais a oportunidade. Queria agradecer e você tá podendo conversar conosco. E espero que se encontremos aí não tão longo, né? A gente possa se encontrar em breve aí, talvez pescando novamente, né? Quem sabe? E Isso aí. tá bom? Muito obrigado, viu, Maurício? E até mais, tá bom? Um abração. Parabéns pela iniciativa, e João, sucesso no teu curso aí, vou estar junto com vocês e é sempre um prazer estar compartilhando, porque a gente quando ensina, aprende, e a vida é cheia de oportunidade para quem tem humildade e a cabeça aberta para aprender. Eu estou aqui hoje para estar com vocês sempre também. Grande abraço aí, sucesso e ótima semana. Obrigado, Maurício. Uma honra para mim ter você no nosso curso aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Um abraço.